Olá, queridos amigos e amigas, que momento bom estar aqui novamente com vocês. Fico contando os minutos para que possamos nos encontrar nessa atmosfera tão boa. Eu sei que nós estamos a quilômetros, a dias e horas de distância, mas estamos unidos pelo poder de Deus. Talvez eu e você não saibamos o que a união do povo de Deus pode fazer. Você que está assistindo de perto, de longe, você que está nesse momento no Rio de Janeiro, na Barra, aguardando a palavra de Deus, nós chegamos aqui com novidade para vocês. Eu quero dizer boas novas. Queridos, o mundo está cheio de notícias ruins. Nós vemos morte, pandemia, desastres, perda, decepção. Então você pode estar perguntando: será que essa mulher só fala de coisas boas? Eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, com toda a humildade, para trazer boas novas. As coisas ruins o mundo propaga com muita facilidade. Dizem que notícia boa não vende, não é verdade? Mas eu quero provar para vocês nesta noite que não é para vender notícia boa, é para dar, porque é dando que se recebe, porque é melhor dar do que receber. E nesta semana que passamos juntos, conhecendo mais de perto o restaurador de vidas, eu pude compreender que há um propósito no qual nós estamos unidos aqui nesta semana. Existe algo muito mais profundo do que eu e você possamos imaginar. É muito mais que uma semana de oração. É muito mais que um encontro entre irmãos. É muito mais que a sua igreja abrir as portas para me receber à distância. Como eu gostaria de estar agora na sua igreja, visitando a sua casa, abraçando as pessoas na porta da igreja. Aquele é um momento que eu gosto muito. É o momento que eles me dão um abraço, é o momento que eu paro com as pessoas para orar. Na porta da igreja, muitas coisas acontecem, porque ali eu posso ver no sorriso e no olhar de cada um que todas essas pessoas vieram aqui, neste momento, para serem tratadas pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra de forma individual. Eu quero pedir o Espírito nessa noite. Eu quero começar orando novamente, porque eu sei que vocês já oraram, eu sei que o seu coração está cheio de oração, mas eu quero pedir nesta noite que Deus coloque no seu coração e no meu a gratidão por termos restauração eterna. Senhor Deus, o Senhor é o nosso convidado principal. Estivemos aqui tantas noites abrindo a tua palavra, falando de restauração, de vida eterna, e nesta noite eu te entrego os nossos corações e a nossa atenção, voltada inteiramente para o Senhor Jesus, o restaurador de vidas. O Senhor quer realizar coisas grandes no meio desse povo. Nós te damos permissão para que o Senhor possa se mover com o seu espírito entre nós a partir deste momento. Te entrego minha vida em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. Faz de mim o que quiser, contanto que eu abra a boca para dar boas novas. O Senhor Jesus está voltando. Estamos com saudades dele, Senhor. Desce logo para nos buscar, termina com a nossa dor e nesta noite nos enche com a tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma noite especial, mais um momento especial para falarmos hoje de algo muito precioso, restauração eterna. Nós já começamos a ser restaurados por Deus diariamente. E para falarmos sobre restauração, eu queria dizer para você que me assiste que Deus te criou para um propósito. Podem perceber que pessoas que ainda não encontraram o seu propósito, e isso fala muito da minha profissão, que é conselheira, é mostrar um caminho para as pessoas baseado na palavra de Deus, com a ajuda do alto, no qual gere um significado tão grande o viver, que as pessoas não desejem mais a morte. Vejam como estamos vivendo no tempo e na era do suicídio. As pessoas passam por desafios tão grandes, queridos, que eles pensam que a única saída é a morte. Se eu estou falando para alguém neste momento que pensou em tirar a própria vida, segura um pouquinho. Dá a oportunidade do Espírito te contar nessa noite o que ele tem para você. Porque se você desistir, você vai perder a melhor parte. Porque depois da tempestade sempre vem o arco-íris. E é na tempestade que nós pensamos em desistir. Por isso eu estou aqui para dizer para você que o Senhor tem um propósito com a sua vida e com a minha. Deus criou o homem, diz a verdade sobre os anjos, o livro página 287, para a sua própria glória, para que depois de passar pela prova e aflição da família humana, pudesse ele tornar-se um com a família celestial. Era o propósito de Deus, repovoar o céu com a família humana. Adão deveria ser provado a fim de demonstrar se ele seria obediente.
tal como os anjos fiéis ou desobedientes. Querido, queridos, nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor nos põe em prova também neste mundo para determinar nossa aptidão para a vida futura. Não poderá entrar no céu pessoas cujo caráter estejam contaminados pela ferida mancha do egoísmo. Queridos, eu gosto muito de uma mulher que já morreu há anos atrás. Seu nome é Ellen e ela escreveu livros lindíssimos. Leia um pouquinho, mas eu quero ler um parágrafo para você que mudou a minha vida e eu sei que vai ser uma dica muito grande para mudar sua vida para melhor neste momento. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Queridos, ouçam bem, olhem o relógio, 5 minutos. Se eu e você tirássemos o orgulho de lado e olhássemos para Jesus, resolveríamos grande parte dos nossos problemas. Queridos, Deus nos criou com um propósito. O Senhor tinha propósito de que eu e você fôssemos felizes. Eu não sei se eu falo para alguém nesse momento que se encontra extremamente infeliz. Eu quero te contar que felicidade existe. É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, porque aí nos grudamos nele, que é a fonte da felicidade. Como te contei essa semana nos outros dias, todas as outras coisas são muito importantes: trabalho, família, namoro, noivado, casa, carro, viagem, tudo. Mas o mais importante é Deus. As coisas todas são dádivas. E se em algum momento a dádiva acabar, como você fica? O porquê que as pessoas querem desistir hoje? Para acabar com os seus problemas. E eu estou aqui para olhar nos seus olhos e te dizer por experiência própria, pela graça de Deus, que mais um pouquinho que você ficar firme, Deus vai resolver o seu problema. Você precisa apenas descansar, adorar, obedecer e confiar. Quando o Senhor disser algo para você, não tema. Ele irá realizar. Não importa quanto tempo. Quando aconteceu a tragédia do acidente do divórcio na minha vida, eu pensei que o Senhor traria o meu esposo de volta em 5 dias. Então levantei 40 dias de oração, correntes de 3 meses, jejum ao redor do mundo. E sabe em quanto tempo essas correntes foram ficando? O tempo passou, queridos. As pessoas desistiram da minha causa. As pessoas olhavam para mim e pensavam que eu estava ficando pinel. Eu já nem pedia mais. Eu aprendia para o quarto, para o secreto e aceitar a vontade de Deus. Pois se o Senhor não permitisse que ele voltasse, eu me grudaria em Romanos 8, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ele é o principal, ele é tudo para mim, porque eu não faço nada sem ele. Descobri nele a fonte de felicidade, que quando nos dias difíceis, de solidão, em meio à dor do divórcio, foi por isso que eu não desisti. As pessoas me entrevistam muitas vezes, e eu passei por algumas entrevistas ali na Novo Tempo, e as pessoas perguntam: como você aguentou esperar 10 anos o casamento ser restaurado? Queridos, quem disse que eu esperei? Eu descobri a fórmula da felicidade: fazer a vontade de Deus até que a vontade dele aconteça sobre nossa vida. Então, se a vontade dele estiver muito perto de nós ou longe, não importa. Foram 10 anos até que o meu lar fosse restaurado e ainda estamos em processo de restauração. Assim como um vaso que foi quebrado um dia, e você olha para esse vaso, você não diz que ele foi arrebentado, assim está a vida de muitos de nós. Assim estão alguns casamentos quebrados, fractuados, esmagados, reclamando que o Senhor os esqueceu. Eu estou aqui nesta semana a convite de vocês mesmos para realizar esta semana com um tema tão especial que combina tanto com as minhas histórias, restauração, para olhar nos seus olhos e dizer: deixa o oleiro trabalhar. Ninguém deve opinar onde o oleiro aperta, onde esmaga, onde dói. O oleiro trabalha. Ele trabalha em cima daquela roda e vejam como a roda gira. Muitas vezes a minha vida já girou em círculos, queridos, que eu pensei que eu não estava indo para lado nenhum. Naqueles momentos mais difíceis, Deus trabalhava com a mente do Fábio aqui nos Estados Unidos. Longe de mim, o Senhor pôde cuidar dele. Longe dele, o Senhor pôde cuidar de mim. O Senhor olha para mim e para você e diz que para ele tudo é possível, que ele é o oleiro e nós somos o barro. Queridos, vejam que a Bíblia é tão sábia. Quando a Bíblia diz que nós somos o barro e ele é o oleiro, vejam o que o barro é. O barro não é pedra preciosa, abatida na pedra, toda esmiuçada, brilhante. O barro é barro. Ele, olhando para o chão, ele não serve para nada.
Mas vejam que graça, o barro nas mãos do oleiro faz isso. E o oleiro fez dele um barro todo sujo, enlamaçado, mas com o toque do mestre. O jeito do mestre, já sabendo que peça queria formar na minha vida e na sua, ele começou a trabalhar. Por isso eu quero te implorar, não murmura. Tá difícil, louva. Tá no meio do divórcio, agradece a Deus e pede a Deus, pede, pois o Senhor se agrada em restaurar famílias, pois o casamento é plano de Deus. É a menina dos olhos de Deus, é só você ter um pouco mais de paciência. É só você oferecer a Deus aquilo que você tem de pior, o barro. Coloca o barro na mão de Deus, deixa ele trabalhar do jeito que ele quiser. Queridos, nós temos listas e damos direção para Deus como se ele fosse um GPS. Senhor, não aperta aqui, não mexe com meu filho, meu casamento eu não posso entregar, nas minhas finanças o Senhor não se envolve. E aí nós começamos com uma conversa que não vai para lado nenhum. E por isso que a nossa vida muitas vezes gira em círculos. Nós andamos o mundo e paramos no mesmo lugar. Estudamos e parece que não temos nem um pouco de inteligência emocional e espiritual. Buscamos juntar tantas coisas materiais e estamos tão sozinhos e infelizes. E às vezes também passamos por lutas financeiras e achamos que estamos tristes porque não temos aquilo que todo mundo tem. Mentira de Satanás. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, roubar nossos sonhos, matar nossa fé, destruir nossa credibilidade em Deus. Não permita, o oleiro trabalha, queridos. O oleiro trabalha em nosso favor, porque foi na casa do oleiro que o vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, lê lá na Bíblia. O vaso quebrou-se. E aí a Bíblia diz: e tornarei fazer dele um novo vaso. Eu estou aqui para dizer para você, pela graça de Deus, pois não é mérito meu, é mérito para a glória de Deus. O Senhor tem quebrado, permitido quebrar minha vida e recolocado os cacos no lugar. E aí você vê uma peça linda como essa e diz: que lindo trabalho final. Deus não terminou com você ainda. Para de se desesperar e contar a tua história para o mundo. Se agarra com Deus. Toma posse das promessas que estão na Bíblia, que Ele te deu de forma gratuita. E ore em cima dessas promessas. Deus não pode mentir. Deus não faz acepção de pessoas, portanto, espera a tua vez. Fica na casa do oleiro. Dá conta de fazer aquilo que você pode, viu? Bate no teu ombro, tem misericórdia de você, se dê um abraço hoje e diga: eu sou pecador, mas Deus me perdoou e Ele ama pecadores e tem o prazer em nos transformar numa peça linda para a sua glória. O Senhor está moldando a sua vida, como está moldando a minha. Comigo o Senhor também não terminou ainda. Há muita coisa para colocar no lugar, mas eu estou disposta a passar pelo processo de lapidação todos os dias na mão do oleiro. Não importa se quando ele me colocar no forno, aquele calor intenso parece que vai explodir o barro. Não. O Senhor, você pode perceber o processo do barro. O vaso vai para o forno, volta, vai para o forno, volta. O processo de secagem é lento para que haja uma finalização segura. Talvez você esteja andando em círculos, talvez você esteja achando que a mão do oleiro está lenta demais e que você não vai aguentar, pois eu te dou a palavra do Senhor nessa noite que diz: nenhum fio de cabelo cairá de sua cabeça sem que esteja nos planos divinos e conforme o controle da vontade dele. Então, se há lutas, louve. Se há bênçãos chegando na tua casa, compartilha e louva. Se você não tem uma missão e um ministério, por favor, procure alguém aí ao seu lado e diga: olha, eu quero ter um propósito, eu quero fazer alguma coisa. Porque nos 10 anos que eu estive em Curitiba, trabalhando com o pastor Iglesias, pastor Paulo Bravo, pastor André Flores, os 3 pastores que passaram pela minha vida, 3 presentes de Deus. Eu digo a vocês, foi um tempo muito bom. O Senhor dizia: prega. Prega em todo o tempo, porque enquanto você cuida das minhas coisas, Rosana, eu cuido das suas. Você não sabe cuidar. Precisamos ser humildes para entender que muitas vezes nós não sabemos nem para onde estamos indo, porque a confusão e a escuridão da tempestade cegam os nossos olhos. Mas hoje é tempo de abrir os olhos para a palavra de Deus. Se eu falo para alguém onde a família está por um fio, segura firme em Deus. Não fica brigando nem lutando. Você já fez tudo que podia.
e não deu jeito. Então, que tal experimentar a única coisa que funciona, Jesus? Queridos, eu quero trazer para vocês a história dessa noite, que se encontra no livro de João, do capítulo 6 de João. Abra sua Bíblia comigo. Vejam que coisa preciosa, que pérola preciosa. Eu amo a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus tem me mantido de pé. A palavra de Deus traz cura, ela tem restaurado pessoas ao redor do mundo. Eu abri uma programação chamada Fogo do Conselho, todas as quintas-feiras à noite, onde eu prego a palavra de Deus para o mundo. Vocês não imaginam os testemunhos que eu recebo pela internet, simplesmente porque a palavra de Deus tem poder. Leia a palavra de Deus com ou sem vontade, e você descobrirá nela o que Deus já fez por muitos e poderá fazer por mim e por você. Capítulo 6 de João, versículo 15 em diante. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, que eu fui descobrir quanto dá, é de 3 a 4 milhas, tá? Viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, o temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Essa história fala muito da minha vida e da sua. Você vai se identificar com ela, viu? Como eu me identifiquei muitas vezes. E por isso eu estou aqui para pregar algo que eu já preguei muitas vezes, mas que o meu coração pulsa de alegria, pois esta mensagem traz libertação para quem é medroso, como eu já fui. Eu já fui tão medrosa no passado, na infância, passei por tantas coisas na infância que me tornaram uma pessoa extremamente medrosa. E eu resolvi lutar contra o medo. Quando ele quase me engoliu e depois do acidente de carro eu sofri síndrome de pânico, eu desisti de lutar contra ele. E aí eu descobri nessa história que nós temos que fazer o que Deus pede e ir com Jesus em direção ao que tememos. Queridos, o medo nos põe uma leite de aumento. O medo não permite que você viaje de um lado para o outro, porque você teme andar de avião. O medo te põe medo quando seus filhos vão viajar, você acha que eles vão voltar mortos. Você tem medo de sair nas ruas porque nós sabemos que existe muito assalto. Aquele medo que faz bem é o medo que te protege. É aquele que diz: não pule do prédio sem paraquedas, não vai ser legal. É aquele medo que não te diz: não coloca o dedo na tomada. Mas eu estou falando dos excessos. Eu sempre fui muito medrosa. E durante muitos anos o oleiro trabalhou comigo para eu compreender que hoje o trabalho do Senhor não é arrancar o medo da minha vida. Posso te dizer o que eu descobri? Que pessoas corajosas são aquelas que vão mesmo sentindo medo. Queridos, queria tanto que nós abandonássemos um pouco alguns sentimentos. O ser humano é muito emotivo e nós queremos sentir, nós queremos tocar, e isso faz aumentar o medo. Queridos, entrem no avião com a Bíblia na mão, orando, mesmo que a sua boca seque e as suas mãos fiquem trêmulas, mas enfrentem o medo. Por favor, lutem pelos seus filhos, lutem pelo dia a dia, lutem por vossa saúde, lute por vossa vida espiritual. Não tenham medo do adversário, ele é um inimigo vencido. Dá um amém para isso. Ele já foi vencido na cruz quando Jesus morreu por nós, portanto, ele age através do medo. Vejam a história de hoje: os discípulos estavam cansados, eles haviam terminado o seu trabalho, era a hora deles voltarem para casa, queridos. Eles já estavam praticamente voltando para casa, era escuro, já era final do dia, eles iam para Cafarnaum. Vejam que lá em Mateus 8:23, Jesus entra no barco e dorme. Nessa história bíblica, Jesus aparece depois. Sabe o que eu aprendi com isso? Jesus vem do jeito que ele quer, mas ele sempre vem. Não importa se ele vem na escuridão, se ele está dentro do barco, se ele está fora. A parte da localização de Jesus, não somos nós que determinamos, mas ele sempre vem. Jesus havia marcado um encontro com os discípulos. Lá na outra história, ele disse: vamos para o outro lado. E no meio houve uma tempestade. Nessa história, eles estavam indo para encontrar Jesus também. Mas o que acontece? Jesus estava longe
e é chegado um momento muito difícil naquela viagem. Jesus, quando dormia no barco naquela situação, talvez até desse para eles um pouquinho mais de segurança, porque parecia que ele estava mais perto. Não é assim que nós nos iludimos? Queridos, Deus está bem perto de nós, mas nós estamos cegos por conta das circunstâncias. Deus está bem perto de nós quando perdemos um ente querido, ou quando existe uma cura milagrosa, como a que contamos ontem na história da Carol. O Senhor sempre está presente. E é por isso que o que mais o povo crente, o povo que se diz cristão, que somos eu e você, precisamos é lutar com a ausência de Cristo na nossa própria vida, porque ele sempre está presente. Quando achamos que Deus está longe, ele deve se entristecer muito, pois Deus está mais perto do que eu e você possamos imaginar. Não adianta querer se esconder de Deus. Você pode ir para o profundo do mar, você pode voar para o avião mais poderoso e longe de todos, mas Deus sempre estará com os olhos sobre a minha vida e a sua. Isso não é confortante? Isso não dá uma aquecida no teu coração de dizer: os olhos de Deus estão sobre mim, Deus me vê. Olha para quem está do seu lado agora e diga: Deus te vê. Você não está sozinho, Deus te vê. Nesta noite, Deus está com o seu olhar sobre nós. Ele é o convidado principal para essa semana de oração. Ele senta ao seu lado para assistir, quem sabe anotando tudo no seu caderninho, vendo os pedidos do fundo do coração, e tenham a certeza, no momento certo, ele irá chegar para mim e para você. Sabe? A ausência de Cristo hoje é o maior agravamento dos problemas dos cristãos. Nós enfrentamos lutas e problemas e não conseguimos encontrar uma saída na escuridão que vivemos. Sabe por quê, queridos? Porque sem Jesus não vemos nada. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Uma vida sem Jesus é uma vida cheia de vaidades, de egoísmo, de busca e luta e esforço para conseguir alguma coisinha. E quando eu digo uma coisinha, dá até dó te dizer, é uma coisinha mesmo. Porque até aquele pão sem graça que você fez de batata para o jantar hoje, ao redor da mesa, quando sua família tem Jesus e tem paz, aquele pão é o prato mais chique e mais caro do mundo, porque ele está recheado da presença de alguém que é o pão da vida. Você compreende que eu ensino muito isso para as pessoas? Nos meus cursos, nas minhas palestras, coloca Jesus como centro e deixa que as outras coisas todas vão se ajustando. Vejam, havia um grande vento, diz a Bíblia ali, no começo do versículo, que assoprava. Havia um vento muito forte. Os discípulos remavam, e nós lemos na Bíblia que eles remavam 25 a 30 estádios, que eu estudei, ia dar de 3 a 4 milhas, 6,4 quilômetros ali, praticamente. E eles remavam, e o que aconteceu? Eles não saíam do lugar, vocês perceberam? Porque eles remavam e a tempestade estava em volta deles. A nossa tendência hoje, queridos, é fazer como os discípulos. Quando nós estamos sem Jesus, nós vamos trabalhar o dobro. Quando nós não temos fé, nós trabalhamos o triplo. Sabem por quê? Vejam na história de hoje. Eles remaram tanto que eles não se moveram do lugar até Cristo chegar. Eles tentavam, era remo para um lado, era remo para o outro, era cansaço. Hoje eu faço um apelo para você que me assiste nessa noite. Para de remar sozinho. Esses remos representam todas as estratégias que nós temos para tentar sair do buraco pela nossa própria força. Não estou dizendo para você descruzar os braços e boiar na tempestade. Não é isso. Mas é deitar nos braços de Deus, fazendo a sua parte e deixando Deus ser Deus. Nós queremos hoje fazer a parte de Deus. Nós fazemos armações, nós ligamos para quem está afastado da igreja e contamos uma história para aquela pessoa voltar. Faço um jejum e uma oração e você verá o que eu vi debaixo dos meus olhos. 4 mulheres se juntarem para orar por um filho que estava afastado. Fizeram uma noite de vigília, clamaram com muito fervor e no meio da madrugada aquele filho teve uma emergência, precisou procurar a mãe. Telefonou e a mãe estava na igreja. Direto para a igreja ele foi. Chegando lá, o Espírito Santo o toma. Ele é comovido de lágrimas. Ele vê 4 mães de madrugada que não desistiram pela tempestade, nem pela demora. E aquele menino ajoelha junto com aquela mãe e se entrega para Jesus numa noite. Era impossível. O menino não queria voltar. As suas palavras é de que ele não voltaria nunca para Jesus. Pare de decorar o que as pessoas dizem e fale para as pessoas o que Jesus diria para elas. Ainda dá tempo.
Não vamos parar de orar. Ainda tem jeito, o Senhor Jesus é o restaurador de vidas. Vejam bem, eles remaram tanto que não se moveram para lado nenhum até Jesus voltar. Toda estratégia sem Jesus será falida. Todo esforço sem Jesus será cansaço e noite mal dormida. Por isso que eles perceberam o poder que Jesus tinha foi quando Jesus se aproxima andando sobre as águas. Ali eles perceberam que vinha alguma coisa vindo para o lado deles. E eu fico pensando, gente, comiam com Jesus, eram os discípulos de Jesus. Como é que eles me olham no meio da tempestade, vindo aquele homem vestido de branco na direção deles e gritam que era um fantasma? Eles não conseguiram perceber que era Jesus por causa do medo. Por isso que eu comecei falando, para de temer, entrega a tua vida para Deus. Tem síndrome de pânico, faz tratamento, vai no médico. Tem jeito com a ajuda de oração, mas os médicos são os instrumentos de Deus que Deus deixou nessa terra. Por isso que nós unimos, como Jesus fez no milagre de Lázaro, alguém rola a pedra e o milagre Jesus faz. Deixa o médico rolar a pedra, porque Jesus termina o trabalho. Eu quero te dizer nessa noite que eles ficaram com tanto medo que eles gritaram: é um fantasma. Perceba que quando nós não estamos familiarizados ali com Jesus, nós podemos até não reconhecê-lo, mas gente que comia com ele, que dormia no mesmo lugar, que passou um tempo aprendendo de ministério, não reconhece Jesus, qual será o problema? Eu respondo para vocês. O problema é que muitas vezes eu e você estamos tão cegos pelas circunstâncias, tão abatidos pela dor, que quando Jesus diz, vem comigo, nós não vamos e nos assustamos achando que não é uma boa proposta. Então, alguém nos convida para ler a Bíblia e nós achamos que não. Então, alguém diz, eu vou orar por você, e você diz, não tem mais jeito. É quando achamos que Jesus é um fantasma. Eles temeram Jesus porque eles estavam no meio de uma tempestade. E no meio da tempestade, ninguém ouve direito. Ninguém enxerga direito. Qualquer coisa que se aproxima pode ser uma onda a mais ou até mesmo um pedaço de um barco que está voando de um lado para o outro. Vejam bem, a Bíblia diz que eles temeram, acharam que era um fantasma. E é aqui que eu te explico que o medo aguça demais nossa imaginação. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, quando eu me casei, e eu vim passar a minha lua de mel nos Estados Unidos. Ainda eu estava em processo de cura do medo. Nunca tinha gostado de andar de avião. Toda vez que eu entrava no avião, eu achava que ia cair. Eu entrava no avião de boca seca, as mãos trêmulas. E Deus fez eu andar bastante de avião para pregar o evangelho de um lado para o outro, para mostrar para mim que até nos vários pousos de emergência que eu já participei, nos voos que eu peguei, o Senhor estava ali cuidando. Queridos, o Senhor está nos ares, embaixo. Ele está dentro do barco, fora do barco, não se esqueçam. Não importa a posição que você colocou Jesus na sua vida, ele sempre está lá. Eu me recordo que nós fizemos uma viagem para cá, para Miami, era um voo noturno que durava praticamente a noite toda. E eu estava com muito medo. E eu orei pouco naquela noite, tinha sido a noite do casamento, eu estava cansada, eu queria dormir e não conseguia. E nós sentamos naquelas primeiras poltronas, quando fica lá na frente a primeira classe e começa a econômica, eu era a primeira ali da econômica. E de madrugada eu ouvi um barulho. E quando eu ouvi um barulho, eu levantei e olhei para trás. E de lá de trás eu vi uma fumaça. Ah, queridos, não precisou mais nada. Vocês não imaginam o quanto eu consigo gritar quando eu vejo uma emergência. Eu disse, gente, é fogo! O avião está pegando fogo! Aeromoças, alguém tem que fazer alguma coisa. O Fábio olha para mim, envergonhado, e lá eu já arrumei o time de medrosos também, porque os medrosos eles se unem. Quando um está com medo, ele acha o outro com medo e vai aumentando as histórias, eles vão se alimentando. Vocês não imaginam o que aconteceu naquele avião naquela noite. Várias mulheres já começaram a gritar, algumas crianças já choravam, e eu em pé olhando aquela fumaça lá atrás, quando de repente vem o comissário de bordo e diz, gente, te aquieta, não está acontecendo nada, simplesmente nós gelamos um pouquinho mais o ar-condicionado, e então por isso surgiu esta nuvem branca acima das luzes. Queridos, era apenas a nuvem do ar-condicionado, mas como eu tinha medo, eu fiquei cega. E ao ficar cega, eu não tive medo apenas para mim, eu apavorei todo mundo do avião, que quando desceu o voo, as pessoas batiam no meu ombro, porque sabiam que eu estava recém-casada, e diziam, parabéns pelo casamento, que esposinha medrosa, hein, diziam para o meu marido. E depois riram de mim, eu levei no bom humor, mas fiquei bastante envergonhada.
E foi no meio da minha vergonha que eu conversei de madrugada com Deus. Chega, Senhor. Até quando eu, de Bíblia na mão, vou gritar que está pegando fogo quando é o ar-condicionado? Então Deus me respondeu, e sabe como? Na palavra. Não tema, Rosana, eu serei contigo. Eu serei contigo até a consumação dos séculos. Eu te ajudo, Rosana. Eu te sustento. Eu te seguro pela tua mão direita. Rosana, quando passares pelas águas, as águas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Queridos, eu tive uma experiência muito forte ao estar aqui gravando a semana. Eu tinha que terminar os 2 sermões num único dia para gravar, para enviar aqui para vocês. E eu havia terminado o de ontem. E a hora que eu terminei, eu fui trocar de roupa, fui dar um oi para o meu esposo, que estava na sala esperando fazer um lanche. E ao voltar para cá, para o quarto, eu vi uma nuvem enorme branca, uma fumaça. E aquela fumaça branca começou a tomar conta do quarto, cheiro de queimado, e eu já lembrei. Hoje eu não posso temer, hoje eu preciso confiar. Chamei o meu esposo, falei: algo está pegando fogo no quarto. Eu ia começar a gravar o último sermão da semana de oração para colocar ali para as pessoas assistirem, e o fogo começou. E o que aconteceu? A casa inteira inundada por fumaça branca, cheiro de queimado. Ligamos para a emergência, o alarme disparou. Você ouviu o alarme a quilômetros de distância. De repente a emergência chega, fomos aqui socorridos, e eu estou aqui para te contar que o ar-condicionado do meu apartamento, que é térreo, pegou fogo após o primeiro sermão. Posso te dizer uma coisa? Satanás pode tentar impedir o plano de Deus, mas será muito melhor depois, quando eu e você acreditarmos que, mesmo no meio de um incêndio, o Senhor poderá usar aquilo para nos favorecer e para o seu bem. Não me perguntem por que meu ar-condicionado pegou fogo. Alguém me disse hoje de manhã: irmã devia ficar esperta, porque Satanás está odiando você, ele está te perseguindo. Eu falei: para. Eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. O meu pacto é com Deus e não com Satanás. Portanto, assim como Jó, Deus permitiu que fosse tirado muitas coisas. De mim já foi tirado tanto. E o Senhor restituiu depois. Que hoje, com 58 anos de idade, que eu fiz dia 7 de abril, eu digo a vocês: eu quero confiar. Em meio ao incêndio, eu não quero gritar. Eu quero ser a única mulher do meu condomínio que canta no meio da fumaça branca. O apartamento ficou sem ar-condicionado até de manhã. O apartamento ficou cheirando mal e hoje, um dia depois, já estamos bem, já foi consertado. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Era para estar aqui neste momento com vocês agora, e não naquele momento que eu queria. O Senhor, ele recomputa a nossa rota. Não importa se o seu apartamento pegou fogo, não importa se o seu filho está doente, eu quero te dizer: não tema. Satanás tem usado o medo contra o povo de Deus, até mesmo o medo do final dos tempos, e parece que está na moda. Eu ouço pessoas me ligando, dizendo: Rosana, Jesus está voltando, estou com medo. Eu falei: mas medo de quê, querida? Vai ser a virada? Nós vamos morar no céu, estou com medo da perseguição. Eu falei: mas você está com medo da perseguição? Ah, será que você não percebeu que já existe perseguição? Você não percebeu que já sofremos. Você não percebeu que o povo de Deus já está tendo que ajoelhar mais do que antes. Queridos, não temam a perseguição. Diz a profeta do Senhor, minha querida amiga Ellen, que um dia eu vou conhecê-la, que o Senhor Jesus mandará anjos para colocar mesas para nós. O porquê será que nós temos dificuldade em acreditar no que Deus prometeu? Jesus disse que encontraria os discípulos. Na outra história, ele disse: passem para o outro lado. Querido, se Jesus disse passem para o outro lado, é porque ele vai ajudar a passar. Se o Senhor disse: tenha fé, tenha coragem, é porque Ele estará conosco, nos munindo de forças quando nossa força acabar. Eles temeram porque acharam que Jesus era um fantasma. A imaginação foi rapidamente aguçada. Jesus, então, se apresenta para eles e diz: não tema, sou eu, Jesus Cristo. E eu gosto desse final, que a Bíblia diz assim: e logo receberam Jesus no barco de boa mente. Numa outra versão bíblica, você lê que eles receberam Jesus no barco de boa vontade. E quando eles receberam Jesus no barco, foi que o barco saiu da tempestade, porque o Senhor repreendeu a tempestade. Pedro conversa com Jesus, no meio daquelas ondas altas, Jesus chega, se aproxima, eles acham que Jesus é um fantasma. Quem é Jesus para você? Queria aproveitar a oportunidade para perguntar:
É alguém distante que só faz milagre para o povo da Bíblia antigamente? Hello, venha conhecer o Jesus que eu quero te apresentar nessa noite. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha no meio da tempestade. Vejam bem, Jesus, ele faz o que ele quer. Deixem Deus trabalhar da forma dele. A vocês, mulheres, eu tenho uma mensagem linda. Por favor, quando sentirem vontade de falar muito dos vossos problemas, bebam água. Quando nós bebermos água, nós vamos ficar hidratadas, os nossos rins funcionarão melhor, nós teremos mais saúde e falaremos menos, porque às vezes nós falamos tanto e não deixamos Deus falar. Quando alguém silencia e ora, Deus começa a falar. Deus começa a falar, queridos. Eu tive uma cliente de aconselhamento que chegou na sala de Curitiba devastada. Ela permite que eu conte a sua história, viu? Por isso que eu estou citando, não o nome dela. Ela e o esposo haviam se separado, o casamento já não tinha mais jeito, casaram apaixonados, tinham um filho lindo, mas a vida foi fazendo uma tempestade tão grande que eles acharam que a única solução era o divórcio. Então ela vai na minha sala em Curitiba e chega e diz assim: me disseram que aqui tem uma conselheira que ora com as pessoas. Eu já tentei de tudo para restaurar meu casamento. Você sabe que eu falo com meu marido todo dia? Eu mando mensagem 3 vezes por dia. Você sabe que eu mando flores, eu mando presentes, mas ele praticamente já está com uma outra mulher do trabalho. E aí eu vim aqui para ver se você tem algum conselho bom. Aí eu abri a Bíblia, porque eu não sou louca de aconselhar as pessoas com a minha ideia. Eu levo tudo para a palavra de Deus, porque aí Deus se responsabiliza. E eu li para ela: a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Eu falei: você tem vontade de voltar com esse homem, você o ama? Sim, mas ele já está com outro. Eu perguntei se você o ama. Eu não quero ouvir as histórias do que ele faz, eu quero saber o que você quer. Porque Jesus também faz perguntas e eu aprendi com ele. Ela disse: eu quero muito minha família de volta. E nós duas choramos, porque naquele tempo eu não tinha minha família ainda. E é por isso que o Senhor me permitiu passar por esse deserto, para que eu não julgue as pessoas quando elas passam por uma dor grande, para que eu possa sentir no peito o que elas sentem quando elas choram comigo. E naquele momento eu abracei aquela mulher, nós lemos a Bíblia, nós adoramos a Deus por um momento naquela sala. Eu levava meu iPad, colocava hinos para pessoas cantarem comigo, para que o Espírito Santo pudesse tomar o coração das pessoas. Elas saíam dali muito aliviadas, porque eu apresentava Jesus, o restaurador de vidas. E eu disse para ela: nós vamos fazer uma corrente de 7 dias de oração. Reúna 7 amigas suas de confiança, que você não tem que contar história nenhuma, mas cada dia uma jejuando. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Queridos, Deus faz infinitamente mais. Olha que loucura que aconteceu. O marido dela foi viajar para uma viagem de business. Haveria uma reunião com prêmios. Essas pessoas de grandes empresas, né, recebem muitos prêmios. E eles estavam lá para receber os prêmios. E ela orando comigo: Rosana, a coisa está piorando. Ele agora viajou de mala. Eu disse: mas tem que piorar para melhorar. Você tem que aprender que é Deus que vai fazer. Não manda mais flor, não manda mais recadinho, para de escrever no WhatsApp. Cada vez que você quiser falar com seu marido para pedir para ele voltar, ajoelhe no quarto e peça para Deus trazê-lo. Queridos, vejam o que aconteceu. O evento daquele grande homem empresário começou. E eles estavam ali bebendo, comendo, as pessoas todas ali. E, de repente, quando o evento começou, alguém interrompe o evento, agradece os gerentes daquela empresa que estavam ali, pedem para ele subir, agradecem a presença, e ele percebeu um movimento estranho, que não era comum, não estava na agenda. Era um evento de business, e de repente alguém pega o microfone no evento, muita gente naquele lugar. Era numa chácara muito linda, para o lado de Curitiba. E alguém disse assim: nós temos alguém que hoje pediu para cantar para nós. Não é muito comum alguém para cantar nos eventos, mas eu estou achando super diferente. E nós vamos aplaudir quem está entrando para cantar, e o povo aplaudindo, e aquele clima de festa. Quando de repente aquela pessoa cantou, sabe que música? A música que foi cantada no casamento do esposo da minha amiga. Queridos, meu olho enche de lágrima, porque esse é o Deus que eu sirvo. Aquele homem, quando começou a ouvir aquela música, as mãos começaram a tremer. Ele começou num choro sem medida. E ele não conseguia mais falar. Ele esqueceu todo o seu texto de business. Ele sai do meio daquela festa enquanto aquela música ecoava no seu ouvido. Segundo a minha amiga, ele vai para trás de uma árvore naquele sítio, liga para ela e diz: você ainda me quer de volta, querida? Deus cantou para mim, no meio desta chácara, para eu lembrar
o voto que fizemos, que nem a morte, nem a tristeza e nem as burradas da minha vida poderão me separar de você, porque o que Deus uniu não vai separar o homem. E ele pede perdão, e ele se quebra de joelhos. E eu quero dizer para vocês que eles estão juntos até hoje, esperando Jesus voltar. No meio da tormenta, você não vai ver muita coisa. E se você começar a ouvir demais as pessoas, talvez até te atrapalhe. A Bíblia diz que na multidão de conselhos tem sabedoria, mas é a sabedoria do conselho de quem teme ao Senhor, de quem sabe o que está te falando, porque passou pelo mesmo deserto. Não adianta você conversar com pessoas que batem em outras portas, não bata em porta errada, porque o Senhor está vindo ao seu encontro, é tempestade, já é tarde, eu sei que vocês estão cansados. Por vezes, nos frios dos invernos de Curitiba, eu abria a janela do meu quarto, levantava as mãos e dizia: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? E o Senhor respondia para mim, assim como Abacuque, Rosana: você vai ver violência, dor e vai demorar. Mas Abacuque disse: eu vou subir na torre de vigia para ver o que Deus fará por minha causa. Queridos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Eu queria avisar vocês de que Jesus está para voltar. O nosso Senhor e Salvador, o restaurador de vidas, está ali, ó, na esquina para abrir o céu e resolver os nossos problemas. Nós precisamos, nesta noite, estabelecer nossas verdadeiras prioridades. Queridos, é Deus em primeiro lugar e em seguida vem a família. Em seguida não vem teu trabalho, não vem nem os cargos da igreja, é Deus primeiro e depois a família. Então a família unida a Deus será uma bênção para a igreja. A família unida a Deus poderá ser uma bênção para a sociedade. O que você teme hoje? Você teme divórcio, solidão, culpa, vírus, pandemia? Você tem medo de passar necessidade financeira? Eu posso te dizer uma coisa? Deus, ele mandou o maná para o povo para nos ensinar a levantar cedo. Queridos, vocês não imaginam o quanto eu trabalho. Eu trabalho bastante. Nem sempre tudo aquilo que é o resultado do meu trabalho aqui na Terra traz o resultado que eu desejo. Mas sabe o que eu aprendi nisso? O resultado do Senhor é maior. Porque quando o Senhor nos abençoa, Ele multiplica tudo que nós temos. Então, um pão se faz para alimentar uma multidão. 5 peixinhos podem alimentar mais de 4.000 pessoas. Você deve saber o que eu estou falando. Você que tem todo mês recebendo seu salário no, no banco, que talvez você tenha mais do que o teu dinheiro pode comprar, porque é a multiplicação de Deus. Quando nós fazemos de Deus não somente o sócio, viu, queridos? Hoje eu já não quero mais Deus como sócio, eu quero que ele seja dono de tudo. Então, quando ele tomar tudo na minha vida, eu estarei em paz perante o Senhor. Nessa noite eu quero terminar olhando nos seus olhos, perguntando: do que você tem medo? O vento já tomou uma amplidão tão grande que você não consegue ver o que faz com o seu casamento, com a sua empresa, ela está falida. Eu tive 2 aqui nos Estados Unidos que acabaram de se levantar da lama, se levantaram e foram para o topo, porque eles tomaram algumas decisões, pequenas decisões, mas com jejum e oração, o Senhor foi movendo. Eu quero dizer para você nessa noite que foi quando Jesus entrou no barco e eles receberam eles de boa vontade, que então eles saíram. Para de trabalhar em dobro. Para de lutar pelas tuas metas sozinho. Isso aqui eu quero te dizer nessa noite que isso é Bíblia. Eu não estou aqui para te fazer palestra. Não, isso aqui não é para te colocar meta no papel e você começar a bater a mão em cima do papel e pula em cima do papel. Para com isso. Eu quero olhar nos teus olhos e dizer: coloca sim tuas metas no papel, mas apresenta para o Deus eterno aquilo que Deus não quer te dar, não queira. Porque Deus não negaria bem nenhum aos seus queridos. E a Bíblia diz: e você me pedindo um peixe, eu vou te dar uma cobra. Queridos, eu sei que muitas vezes nós oramos e ouvimos apenas o eco da nossa própria voz. Eu também já passei por momentos assim. Mas posso te dizer uma coisa: que ainda continuemos orando e ouvindo o eco da nossa própria voz, pois o Senhor fala e o Senhor trabalha. Eu não sei quem é Jesus para você, mas Jesus costumava aparecer nos barcos à noite. Jesus visitava prostíbulos e de lá tirou a famosa Maria Madalena.
Vejam que coisa mais linda para nós mulheres, meninas. Jesus aparece primeiro quando ressuscita para uma mulher. E uma mulher que ninguém dava valor, mas que Deus devolveu o valor para ela. Mulheres, coloquem 1 grama de ouro no vosso valor. Vocês valem muito para Deus. Descubram o seu propósito. Homens amados, vocês possuem um propósito lindo. Pessoas que não descobriram ainda o seu propósito estão sofrendo nos hospitais, na depressão. Pessoas que não conseguem encontrar o seu propósito, às vezes, coitadas, se tornam pessoas extremamente críticas e dão um trabalho para o pastor da igreja porque elas não têm propósito. Por isso, o meu apelo é dizer para você: Deus tem um propósito para você, queridos. Vocês precisam descobrir. E só vamos descobrir quando deixarmos Jesus entrar no nosso barco. Parar de nos comparar com os outros. A minha missão, queridos, ela é única. Se eu contar para vocês as histórias da minha vida, vocês vão rir muito e vão chorar muito. Tudo que é comigo é diferente. E é diferente para um caminho mais difícil. Mas eu já sei que é assim, porque Deus falou para mim na Bíblia que Ele vai endireitar as veredas e que é Ele quem guia. Então, quando fica difícil, eu já fico até com uma coisinha boa no coração, dizendo: vem bênção aí. Posso te dizer, Jesus costumou aparecer nos barcos. Ele aparecia na casa de pessoas desonestas. E na cara de todo mundo, entrava na casa de baixinhos como Zaqueu e comia com eles. Fazia ele devolver o dinheiro de ser transformado. Jesus entra na nossa casa e não se importa com a bagunça. Ele vem para pôr a mão na massa, para ajudar e para pia, igual a melhor amiga lavar a louça. Ele quer entrar hoje à noite nos cantinhos mais escuros do nosso coração, porque somente quando aceitarmos de Jesus, de boa mente, de boa vontade, dentro do nosso barco, é que o nosso barco vai para algum lugar. Queridos, alguns já estão quase afundando. Por favor, o barco balança, mas com Jesus não afunda. Ele é fiel, ele é amoroso, ele é perdoador. Ele é o Deus da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance. Ele é o Deus que perdoa e esquece, não joga na cara da gente como seres humanos. O que mais você quer, querido? Aonde você vai encontrar tamanha felicidade se não for nesse lugar? E o meu apelo final é para perguntar para as pessoas que me ouvem hoje se gostariam de boamente levar Jesus para o seu barco. Pare de se guiar pelos barcos vizinhos, viu? Isso é loucura. Não tem como chegar no teu destino que Deus preparou lá, na rota que você estabeleceu com Deus, olhando para os barcos do lado. Sabe por quê? Porque Jesus vai te levar para chegar em algum lugar. E o lugar que Cristo quer levar você e eu nessa noite é direto para o seu propósito. Chega de achar que não vale nada. Chega de pensar que a coisa não tem mais jeito. É hora de fazer algo diferente, queridos. Como queremos resultados diferentes se fazemos sempre as mesmas coisas? Jesus é a direção. Por isso que quando entrou Jesus no barco, eles tiveram direção, saíram e chegaram ao destino estabelecido, que era a outra cidade. Onde você quer chegar? Você está andando em círculos? Está achando que não serve para nada? Eu vim aqui, queria tanto estar presencial, sentado do teu lado agora. A gente poder comer juntos, tomar um chá, sei lá, fazer alguma coisa. Quem sabe eu pegar todas as mulheres aqui agora, levar para um lugar e a gente fazer uma vigília com as mulheres, porque eu tenho tanto para falar que não cabe nesse espaço. Mas eu quero te dizer que Cristo Jesus está voltando. E onde você está agora? Ele está te chamando. E eu quero te pedir para levantar. Dá um passo à frente. Pega pela mão quem está sentado e não consegue levantar. Se levanta agora. Estende as mãos para o céu. E peça aquilo, a única coisa que salvou Jacó, a misericórdia de Deus, queridos. Nós carecemos dela dia e noite. Ei, você precisa de uma ajuda? Levanta, é só Jesus que pode. Levanta para Ele agora. Levanta do lugar onde você está. Eu estou na frente da câmera, não posso me levantar, mas eu posso levantar minha mão. Se você está tímido, não quer que ninguém te veja, levanta a tua mãozinha, porque no mundo espiritual precisamos fazer um movimento. E o movimento mais precioso desta noite é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e aceitar a restauração da vida eterna que Ele nos deu. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E o Senhor Jesus irá voltar para transformar tudo aquilo que ficou quebrado,
tudo aquilo que foi perdido, os vasos arrebentados num vaso novo. E enquanto você se levanta e vem para frente, eu quero orar por você, para que nesta noite você tenha a certeza que 5 minutos, abandonando o egoísmo e o orgulho, você resolverá dentro deste lugar, nesta noite, o seu problema. Porque o nosso problema não é falta de amigos, nem falta de dinheiro, nem enxergar tristeza ao nosso redor. O nosso problema é não confiar que Jesus não é um fantasma. Ele não é um vaso decorativo. Jesus não é um amigo falso. Jesus não é uma pessoa que vem e vai embora. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu para te salvar. E ele está vivo à destra do Pai, esperando para vir te buscar. É esse Jesus que eu quero te convidar. Eu não posso te forçar. Se você não tem desejo, seja você mesmo. Mas vai chegar um dia que você terá desejo ardente, pois eu estarei orando por você. Eu quero que você venha à frente, não para que os outros vejam, mas para que você receba de bom grado Jesus no seu barco nesta noite. Poderoso, grande, maravilhoso Deus, que habita nos altos céus e que nessa noite veio para bem pertinho de nós. Obrigada porque hoje pode ser que eu não pudesse ter feito o sermão e a minha casa toda incendiada e eu tivesse que sair para morar na casa de alguém por uns dias, mas o Senhor não permite nem um pouco a mais, porque a tua mão diz, como disse para Jó, Satanás, vai lá, eu te permito tocar na vida dele, em algumas coisas, nos filhos, só não o mates. Senhor, Satanás tem um limite que o Senhor determina. Olha para essa gente que está em pé, tanta gente sofrendo, tanta gente teve perda, tanta gente no meio de um vento, de uma tempestade que se levantou, e por isso eles veem e não veem nada, eles só veem a dor, e muitos deles acham que o Senhor os esqueceu. Senhor Jesus, o meu Salvador, abraça-nos nesta noite. Não nos deixe sair daqui sem entregar a vida no teu altar em tuas mãos. Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra de nós mesmos, nos ajude a abrir os nossos olhos para ver o tanto de coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Ainda há muito para agradecer. Quero te agradecer pela vida, quero te agradecer por mais um ano de vida do meu filho, pelo meu lar restaurado inteiramente por tuas mãos. Quero te agradecer pelo meu ministério, quero te agradecer por essas pessoas que me chamaram para estar aqui com eles por uma semana. Senhor, quero te agradecer pela tecnologia em tuas mãos, que longe nos aproxima das pessoas que amamos. E nesta noite eu te dou graças, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Certos de que fomos ouvidos, nos abraça e nos leva para o outro lado. Dentro do barco contigo não iremos naufragar. Obrigada, Deus, pelo dom da salvação eterna, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Tudo isso eu te peço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Última noite que eu estou aqui com vocês e eu quero agradecer demais ao meu Deus por ter me dado voz e ter me dado a palavra, porque sem a palavra seria só as minhas histórias e seria tão sem graça. É a unção de Deus que faz a graça de tudo que falamos ou fazemos. Obrigada, viu, por esta oportunidade. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer um dia. Você pode me procurar, vou deixar aí com a Mônica, a Liz vai deixar no chat o meu contato e eu estarei orando por vocês. Orem por nós também. Porque se não nos encontrarmos aqui e um dia eu não for ao Rio de Janeiro para conhecer você pessoalmente, ou você passar por aqui pela Flórida para me dar um abraço, tenham a certeza. Não vamos marcar debaixo da árvore da vida, lá vai estar lotado. Estejam comigo ao lado do Getsemane ali, ou seja, daquele lago e aquele jardim lindíssimo, o Getsemane renovado. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te leve para casa hoje em paz, para deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que nesta semana, assim como o vaso nas mãos do oleiro, nós todos fomos inteiramente restaurados. Deus vos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que você tenha muita paz e que tudo aquilo que a tua mão tocar seja próspero para a glória de Deus. Abraço grande no coração de vocês e até a próxima oportunidade.